Olá, como vocês estão? Gente, hoje eu vim falar sobre muita coisa, mas eu queria falar um pouco sobre essa maternidade que tem chegado muito para mim nos últimos tempos, de muitos conteúdos que eu tenho visto, que eu tenho ficado enlouquecida, de uma bandeira sendo levantada e sutil e quase que como uma penumbra desse lugar onde nós somos vistas e realizadas quando somos mães. Esse assunto ele realmente ele me traz uma inquietação e não é à toa que eu venho, enfim, estudando sobre tudo isso. E agora estou terminando de fazer um TCC de uma formação internacional que eu fiz, que estou fazendo, né, terminando em análise bioenergética. E eu escolhi o tema corpos maternos em sobrevivência. E aí tem uma vasta bibliografia que eu resolvi misturar, que é bioenergética com maternidade, com todos esses, com feminismo. E um dos primeiros livros que eu comecei a acessar foi esse, Manifesto Antimaternalista, da Vera Iaconelli. Não sei se você já leu, esse livro é extremamente necessário. E, aliás, a Vera é uma pessoa que eu sou muito fã porque ela embasa tudo que ela traz, né? Isso é algo muito difícil hoje em rede social, onde as coisas são tão rasas. E quando eu comecei essa pesquisa, eu fiquei muito intrigada quando ela trouxe que as mulheres feministas anarquistas, no final do século XX, elas que questionavam a maternidade compulsória. E eu fiquei pensando o que é esse lugar onde a mulher, onde não cabe ambivalência, né? Sabe essa coisa de tipo, eu grito e me desculpo, eu amo estar só, mas meu Deus, eu deveria estar perto, ou eu amo e eu odeio, né? A gente não pode falar que tem raiva de filho, né? Esses sentimentos que não são considerados nobres, eles não podem ser ditos, porque eles não cabem socialmente, eles são do humano, eles são extremamente necessários, e é isso, inclusive, que liberta essas crianças e que nos liberta. Mas não, toda essa ambiguidade ela não cabe nessa maternidade compulsória, só cabe dar conta de tudo, amar incondicionalmente, né? E isso é um amor, inclusive, né, idealizado, né? Porque só mora nesse lugar. O amor, ele transita de diversas formas. Então, e isso nos faz perceber que o único destino nosso destino inesgotável, é sermos mães. E aí, colega, é um peso imenso sobre quem é, né? Porque tem que fazer um negócio bonito. Vamos entregar um negócio. A única responsabilidade já que é aí que eu sou vista, eu tenho que entregar algo muito bonito. Então, eu tenho que educar, sabe-se lá como. A única responsabilidade, essa responsabilidade é minha apenas, e o resto do pessoal dá uma forcinha. Entende? Então tem um lugar aí, eu escrevi esses dias um texto no Instagram falando sobre conteúdos que eu venho vendo desse lugar onde se torna o nosso destino. A nossa maior doação a gente só encontra nesse lugar. E aí eu atendo muitas mulheres, né, ao longo desses anos, e mães, e muita coisa que eu venho lendo. Tem até um livro, A Travessia da Maternidade, que é um outro livro também que vai fazer parte desse TCC, em que ela fala muito de mulheres que detestam a maternidade. A gente tem histórias dessa função materna sendo exercida por mulheres de muita violência, né? De mulheres que... Eu tenho, por exemplo, uma avó materna que foi uma avó extremamente ausente como mãe, né? Uma mulher violenta, mas era mãe. E aí, como é que faz? Como é que banca essa conta? Não, ela era mãe, então era o destino dela. A maior realização estava ali. No caso dela, não. E as mulheres que optam por não serem mães? Então, fica um único destino, gente. Isso é extremamente opressor e é histórico. E quando a gente fala, e a gente começa a falar sobre esse assunto, é impressionante como isso mobiliza, porque o lugar onde nós somos vistas é nesse lugar do cuidado. A Silvia Frederic, no livro O
Caliban, e a bruxa, que também vai estar nesse TCC, ela fala que o capitalismo, por exemplo, ele só se firmou numa organização social onde o cuidado gratuito precisava estar acontecendo. Que cuidado é esse, gata? O cuidado com criação de filho, com limpeza de casa, com preocupação em criar filho, né, da melhor forma mais consciente. Então vamos estudar sobre isso. Esse apoio emocional para os homens, toda essa parte desse cuidado, cuidar dos idosos. E aí, meu amor, isso foi atrelado ao fato de isso foi imbuído em nós de que não é trabalho, tá? É amor. É amor. E você tem vocação para isso. Você tem instinto. Olha, só você pode fazer. Olha que legal. Como assim? Entende? E aí a gente cai nesse conto, gente. A gente cai. Como cai, eu já caí. Eu tenho que ficar sempre atenta, porque senão eu tô caindo de novo. Entende? Porque uma construção é algo... Imagina, final do século XX. É uma questão estrutural. E aí quando eu vejo algumas discussões, quando eu vejo esse tipo de bandeira sendo levantada, né, nas redes sociais, dessa forma tão rasa, de que eu vi esses dias um conteúdo falando sobre o quanto, como assim você não se sente realizada em ver seu filho caminhando? Existem tantas formas de sucesso, essa pode ser a forma, é uma felicidade imensa. E realmente é. Mas assim, sendo trazido de uma forma como se esse fosse o seu destino, entende? Isso é muito sério, porque quando a gente fala de realização, de sucesso, além disso ser algo muito particular, né, de cada um, quando a gente levanta essa bandeira de que é nesse lugar que a gente existe, a gente coloca isso como destino. Isso é extremamente perigoso e, para mim, violento. Eu me lembro que quando eu comecei nesse processo em que eu trabalhava muito com famílias, olhando para uma relação mais consciente com seus filhos, né? Então eu tive um curso Arte Antes de Educar, que foi um curso que ajudou muitas famílias. Até hoje, gente, eu recebo gente, sou abordada por gente falando, cara, eu estava lá numa palestra que você deu, aquele dia mudou a minha vida, mudou o destino dos meus filhos. Isso é muito demais, né? Assim, é um negócio que faz muito sentido para mim, assim, né? Estar no mundo podendo ter essa contribuição. Só que eu comecei a ver justamente esse peso e essa culpa que a Silvia Frederic, por exemplo, fala nessa organização, desse lugar onde todo esse trabalho gratuito, ele não é considerado um lugar onde as mulheres começavam a se sentir muito culpadas, que é lógico, gata. Então, quando você vai descansar, você não vai se sentir, você não vai conseguir olhar para aquilo como um lugar em que você merece. Vai se sentir culpada, vai se sentir inadequada, porque você não está fazendo, você está reclamando, entendeu? De algo que você não deveria estar reclamando. Você deveria estar sendo grata, entende? E como assim você vai descansar? Né? Se você precisa estar cuidando de todo mundo, o descanso ele não é visto como algo que vai cuidar de você, até porque essa maternidade compulsória ela não cuida, ela adoece. Então, eu me lembro que quando eu comecei esse processo, eu fiz um processo de transição para olhar para as mães, para as mulheres, né? Ao invés de ficar trazendo só o conteúdo voltado para filho, foi porque eu percebi essa culpa. Eu percebi um peso imenso sobre essas mulheres. Eu falei, não, isso não faz sentido. O caminho é olhar para elas, para que elas possam existir e aí sim olhar para essa relação, sabe? Então, isso é algo que me vem, que me fez questionar muito, não só por esse trabalho, obviamente, agora que eu estou mais próxima e está construindo tudo isso no TCC, né? Mas desse incômodo de perceber como ainda se defende uma maternidade compulsória, sabe? Como isso é pesado para todas nós. E eu estava esses dias conversando num grupo de amigas e
E uma delas, que se separou, e a gente falando sobre a criação de filho, ela fala, mas essa parte eu não vou olhar agora, que é olhar para essa relação de uma maneira mais consciente, digamos assim, né? De educar de uma forma diferente da maneira como a gente foi educado. Esse era o papo. E porque agora eu me separei e eu preciso focar na minha independência financeira, né, no meu ganho financeiro. E para mim é isso, né? É tão louco como o que fazem com a gente, como a gente vira um grande bode expiatório mesmo, porque é óbvio que nós precisamos ter a nossa grana. Sem ela, né? A Simone de Beauvoir falava isso. Uma mulher sem independência financeira, ela não consegue ocupar os espaços que ela deseja. Então é muito importante que esse lugar exista. Mas é muito triste quando a gente é colocada num lugar, de uma forma onde você precisa escolher. Ou você busca essa sua legitimidade, ou você cuida do seu filho de maneira mais consciente. Porque quando a gente problematiza essas questões, essa conta fica nas costas da mulher, não do sistema, entende? Por isso que a gente precisa votar bem, né? Votar em políticas públicas, em pessoas que estejam olhando para isso. A gente está aí brigando por licença paternidade, licença maternidade, entende? Porque é isso que vai abrir espaço para a gente poder respirar, sabe? Mas é esse questionamento que ficou em mim, né? A gente tem que escolher entre uma coisa e outra. Como isso é triste, sabe? Então, eu tinha que falar outra coisa antes, eu terminei esquecendo, vou beber um pouquinho de água e vou falar. Quando eu fiz essa transição de perceber que eu precisava olhar para essa mulher, um dos processos que me fez também me aprofundar ainda mais nisso foi do lugar de acreditar que a realização materna, a nossa realização está a partir da realização dos nossos filhos, sabe? Como essa mulher precisa, né? Quem sou eu para dizer o que você precisa, mas de uma maneira mais ampla, como é necessário que a gente encontre coisas, espaços, pessoas que nos nutram para que a gente possa se relacionar com essas crianças de uma forma mais saudável. Tem tudo a ver com esse papo que eu tive com essa minha amiga nesse grupo, porque quanto mais a sensação que eu tinha dessas mulheres que chegavam até a mim, eu também vivi isso, é como se a doação é tão grande para os filhos, esse lugar de se nutrir do que nutre eles, né? Nossa, quando meu filho está feliz, eu fico muito feliz. E chega uma hora que é como se fosse um saco vazio, sabe? Então, a nutrição, a felicidade do outro é tipo... é diferente de amarrar esse saco, eu me nutro, sabe? Do que me preenche, eu tô constantemente olhando para aquilo que me faz bem. Eu tenho postado direto vídeos agora dançando forró, que é um período que eu amo, e que é algo que tem chegado para mim de um jeito muito diferente. Eu já danço há muito tempo, mas agora tá num lugar assim, uau, como isso aqui é bom, como isso aqui me nutre, assim, como isso me expande, sabe? E aí quando eu tenho esse buraco desse saco fechado para que eu preencha de mim mesma, quando eu vou me realizar, não, que palavra eu queria usar? Quando eu vou fazer pelos meus filhos, eu faço de um outro lugar, entende? Eu já estou preenchida de mim. Então, isso só entra como um complemento, gente. É um lugar de muito mais expansão do que um lugar de esvaziamento, entende? Porque isso gera ressentimento, isso gera raiva, isso pode gerar, né? Vários outros sentimentos de culpa e de colocar o peso sobre essa criança, da responsabilidade dela carregar a nossa própria realização, a nossa felicidade. É pesado demais, muito pesado. Então, esse papo, né, da gente ter que escolher entre uma coisa e outra, é também porque nós não vivemos numa estrutura que olha para o nosso cuidado. A gente vive numa estrutura em que nos é colocado a sobrecarga. E desde essa época, no livro a Vera fala sobre
um lugar onde a mulher ela foi naturalmente vista socialmente, a organização social ela aconteceu de um jeito onde a mulher ela é vista a partir desse cuidado, entende? Que foi o que eu falei um pouco antes, né? A partir dessa discussão, dessa maternidade compulsória. Os homens, eles são vistos como homens antes de se tornarem pais, quando escolhem isso. Então, existe uma separação de papéis muito claras, bem claras para eles. Possibilidades dessa clareza, né? Porque a individualidade, a particularidade de cada um, a gente não tem como alcançar. Mas socialmente eles já têm esse espaço, a gente não. Nós somos vistas a partir desse lugar do cuidado. Desse lugar de ficar nessa... Eu preciso da minha independência financeira, eu tenho que olhar no meu filho, eu tenho que olhar para essa relação de um jeito melhor, eu tenho que... Entende? E a gente vive num país que não oferece condições, né? A gente ainda por cima vive num ambiente de rede onde essa bandeira é levantada, onde tem, gente, tem hoje pessoas na internet com, enfim, ganhando dinheiro e com não sei quantos milhões de seguidores com esse tipo de fala, de que você deveria ficar se realizando com isso. Se você não está realizada com isso, tem uma coisa errada com você, gata. Entende? É sério. E aí, se a gente for estudar, né, a gente vê que é uma questão histórica em que nós somos vistas nesse lugar. Por isso que esse tipo de fala é uma fala muito violenta, porque ela não expande as possibilidades, não traz a possibilidade da gente construir novas narrativas, novos espaços de ocupação, né? A gente poder diminuir ou pelo menos flexibilizar a culpa, o peso que é carregar tudo isso, sabe? A gente vai cada vez, estava conversando esses dias com minha mãe sobre esse lugar do privilégio, que foi um dos pontos que me fez ocupar muito mais a minha própria vida, quando eu comecei a abrir mão do privilégio de ser a única vista pelos meus filhos. Então eu que sou a pessoa que é o equilíbrio emocional deles, que é comigo que eles conversam, é comigo que eles... Eu gosto que eles conversem comigo, isso eu não posso negar. Mas gostar é diferente de ser a única escolhida. Também preferia que fosse a única, porque tem uma coisa narcísica aí, né? Mas eu reconheço que não é um lugar mais saudável. E eu vim abrindo mão disso. Vindo, vai, sabe, tá tendo outras pessoas na vida deles e é sobre isso. Isso é importante que aconteça. Inclusive, falando sobre conversa, esses dias eu estava indo dormir, e é um momento que eu já falei para vocês aqui, né, que eu compartilho muito com os meus filhos, principalmente com o Romeu, como é que foi o dia, aproveito às vezes algo que eu pesquei durante o dia e falo, filho, a gente precisava conversar sobre um comentário que eu vi que você fez que não foi legal. E aí esses dias a gente estava indo dormir e ele falou assim, mãe, eu fiz um comentário com um amigo em que eu falei para ele, cara, gelei agora, o microfone estava desligado, não tá não. Eu falei para ele brincando que eu não gostava de um comportamento dele. Aí eu falei, nossa filho, mas por que você falou brincando? Ah, porque eu prefiro. Eu falei, mas não é legal falar as coisas que você pensa brincando para as pessoas, Romeu. Porque quando você... Ele, mas por quê? Eu falei, porque quando você está fazendo isso, você está dizendo o que você pensa e fingindo que você não está dizendo. E você está dizendo. Aí você confunde o outro. Aí ele fez, nossa mãe, é verdade. Meu amor. Inclusive tem muitos adultos que fazem isso, né? Que dizem o que pensam, né? Dizem a verdade que eles querem dizer, fingindo que não é, né? E aí, eu tô dizendo isso para vocês porque, como para mim, educar essas crianças de uma forma mais consciente é ter mais esperança com as próximas gerações e com tudo isso que a gente está falando, né? São falas e formas de dialogar, de se relacionar, onde a gente constrói a possibilidade de terem
de existirem pessoas mais conscientes no mundo, entende? Que não levantem a bandeira de uma maternidade compulsória, por exemplo, que tenham mais abertura para dialogar sobre isso, porque eu não estou falando aqui de verdade absoluta. Estou falando de espaço de, ah, é? Ah, tá. Entendi. Então, para poder eu viajar, você fica segurando uma onda danada, né? Uau, né? Isso aqui tem que ser remunerado, gata. Isso aqui não é amor, isso aqui é trabalho. Amor é outra coisa. Entende? Isso é confundido, né? Então, deixa um lugar onde a gente se desgraça inteira acreditando que isso é amor. E o amor também é você olhar para você. Né? Até porque o que nos liga a essas crianças é uma linha tênue, invisível, né? Muito maior do que a presença em si. Não estou negando a presença, ela é muito importante, mas sabe o que eu estou dizendo é que nossos filhos estão em nós, né? A gente leva eles com a gente para onde a gente vai, sabe? E quando a gente constrói esse tipo de relação, mais ainda, porque tem uma conexão de muito respeito e isso ocupa outro lugar nessa relação, sabe? Mas isso não tem espaço para conversa, não tem tempo para chegar de noite para conversar com essa criança sobre nada. Não tenho tempo de olhar, de me ver, de ler, de estar mais inteirada sobre a minha própria vida, para que eu possa também estabelecer relações melhores com eles, né? Porque tudo isso envolve quem você é. Para essas relações também, o diálogo ir para um lugar onde você possa trazer para essa criança valores que vêm dessa construção, né? Então, para mim, para que a gente possa caminhar melhor, a gente precisa olhar para a infância, para a gente ter uma sociedade mais decente. Porque é a partir dessa educação que a gente vai criar seres mais conscientes. Eu estava falando para as meninas até nessa conversa que a gente teve no grupo, quando eu comecei a trabalhar facilitando workshops pelo Brasil e tal, eu falava muito que esse era o momento na infância dessa construção, né? Porque na adolescência, geralmente você colhe o que você plantou. E quando eu falo você, não é só você, gata, tá? Cuidado para você não carregar. Ai, Rosana, eu não tô fazendo. Ai, Rosana, ai, não sei o que lá. Cadê a avó? Cadê a galera que você tá votando? Cadê sua amiga? Como é que você olha para as outras crianças que estão no mundo? Porque quando a gente olha para a infância nesse lugar, eu, por exemplo, hoje me vejo uma pessoa responsável, estou colocando aspas para quem está escutando, porque é um lugar de cuidado, né, com os filhos dos outros. Eu não sou isenta a isso. Por exemplo, esse menino que o Romeu comentou é um menino que tem comportamentos, inclusive, que não são muito legais com o Romeu. Mas não tá legal o Romeu dizer para ele que ele é de um jeito tal, que inclusive foi uma coisa que é um comportamento que o Romeu não gosta nele, meio que zoando, porque esse é um lugar muito masculino, né? Sem se comprometer, entendeu? Porque o menino não age de uma maneira legal com o Romeu, eu vou ensinar o Romeu a ser irônico? A zoar com os outros? Que é isso, gente? Eu vou ensinar o Romeu a falar o cômodo dele pro amigo, inclusive para essas pessoas que não tratam ele bem, para ver o que vai dar nessa relação, entende? Então, vocês entendem como é muito mais do que tudo isso, todo esse lugar de abertura para o diálogo vem também de um lugar onde a gente precisa passar por nós, né? Para que a gente estabeleça novas relações. Inclusive, foi também por isso que eu decidi fazer um grupo terapêutico, agora, o único desse ano, que vai ser a primeira turma, agosto, setembro e outubro, uma turma que vai acontecer trimestral, né? Porque aconteceu 2 que foram mensais, mas eu quero agora fazer num processo que vai ser um percurso de 3 meses, onde eu vou trabalhar o tema de relações tóxicas. A gente vai trabalhar a relação com a gente mesmo, como muitas vezes a gente se abandona porque a gente não tem nem conhecimento. Então a gente fala besteira, a gente levanta umas bandeiras que a gente nem acredita, mas que a gente está falando sabe assim? Então vamos se apropriar da nossa narrativa sobre nós mesmos, sobre nossos valores, porque é isso, cada um tem uma realidade aqui, gente. Não dá pra gente colocar todo mundo no mesmo pacote. E isso me fez lembrar agora uma mulher que eu sigo, para eu encerrar, que ela estava falando sobre uma pessoa que ela entrevistou esses dias, e que essa pessoa falou que ela deixava o filho na tela um tempo lá específico e que ela foi super condenada,
Porque isso cai sobre essa pessoa, entende? A Vera, nesse livro, ela fala sobre, no manifesto, ela fala sobre esse lugar de que se você acha que o seu filho não deu certo numa creche, essa decisão não foi só sua. Foi do Estado, que não ofereceu condição para que aquela creche funcionasse de uma forma saudável, onde os profissionais que estão ali precisam estar se vendo, sendo bem remunerados, acho que é bem, né? Bem remunerados. O seu companheiro que decidiu, ou se não tem companheiro, a ausência dele, né? A avó... Não, todo o problema cai nas costas da fofa, de nós. Ao invés da gente olhar para o sistema e distribuir essa culpa. Falar, opa, peraí, o que está rolando aqui? Entende? Então, é isso. Hoje eu queria trazer essa temática dessa maternidade compulsória que me incomoda muito hoje, conteúdos que eu vejo assim que tem me deixado muito desconfortável, gente, assim, que loucura. Que loucura que é a gente não ter informação e colocar sobre as costas da mulher o único destino inesgotável, ser mãe. Não é. Esse não é o seu único destino. Até porque mesmo que você seja, você tendo consciência que esse não é o seu único destino, isso te libera para você ocupar outros espaços, com menos culpa. Né? Porque eu acho que zerar a culpa não vai rolar. A parada é muito estrutural, ela tá puxando a gente, né? Então, se liberar um pouquinho já tá massa. E é isso. Se você gostou, se você não, gente, me conta aqui nos comentários como é que chega todo esse conteúdo para você. Manda para aquela amiga que você vê que tá na sobrecarga, que nem sabe que tá, ou que defende esse lugar, ou alguém que você acha que dá para entrar com uma brechinha. Esse episódio aqui, dá uma escutada. Assina o sininho, né? De não sei das quantas aqui que tem sininho. E vamos juntas. Se tiver interesse em querer saber um pouco mais sobre o grupo terapêutico, manda mensagem aqui embaixo para mim, tá? Para que eu bote você na lista de espera. Beleza? Então é isso, cheiro e até a próxima.